palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado povo de Deus, hoje terça-feira, 29 de março de 2022, eu sou João Batista e venho até você com a palavra de esperança. Palavra de esperança que traz como tema hoje o tema que inclusive está na Bíblia, Ave Maria. Como será a ressurreição dos mortos? 1 Coríntios 15, 35 a 45. Louvado seja Deus por você que já está inscrito aqui no canal Palavra de Esperança e a todos aqueles que estão se inscrevendo, compartilhando, curtindo as mensagens. Eu louvo a Deus pelos testemunhos que têm chegado. Obrigado de coração a cada um de vocês que estão aí pelo canal no YouTube. Deus seja louvado. Vamos à leitura, vamos meditar aquilo que Deus tem reservado para nós nessa terça-feira, 29 de março de 2022. Mas dirá alguém: como ressuscitam os mortos? E com que corpo vem? Insensato. O que semeias não recobra vida, sem antes morrer. E quando semeias, não semeias o corpo da planta que há de nascer, mas o simples grão, como por exemplo de trigo ou de alguma outra planta. Deus, porém, lhe dá o corpo como lhe apraz, e a cada uma das sementes o corpo da planta que lhe é própria. Nem todas as carnes são iguais. Uma é a dos homens e outra a dos animais, a das aves, difere da dos peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres, mas o brilho dos celestes difere do brilho dos terrestres. Uma é a claridade do sol, outra a claridade da lua, e outra a claridade das estrelas. E ainda uma estrela difere da outra na claridade. Assim também há a ressurreição dos mortos. Semeado na corrupção, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado no desprezo, ressuscita glorioso. Semeado na fraqueza, ressuscita vigoroso. Semeado corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo animal, também há um espiritual. Como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O segundo Adão é espírito vivificante. Palavra do Senhor, graças a Deus. João, o que essa leitura quer dizer para nós hoje? Meu Deus! Vamos traduzir, vamos entender a leitura de um jeito bem simples, né? Se nós plantarmos na terra, por exemplo, sementes de milho, a semente, ela tem que morrer para depois ela nascer. Interessante, né, que a semente, você planta ali 2 grãos, né, e nasce ali um pé de milho. Totalmente diferente da semente. O que Paulo está dizendo nessa leitura hoje é exatamente isso. Como vai ser essa ressurreição dos mortos? Quando nós rezamos na oração do creio na ressurreição da carne, creio na vida eterna, né? Então nós estamos dizendo que a partir dessa carne, do meu corpo, quando ele for sepultado, enterrado, vai nascer dali uma vida nova. Um corpo espiritual, que não tem como a gente dizer que é esse mesmo corpo, né? Que nós temos hoje, porque esse vai se encerrar, esse vai terminar. Então, a partir do momento que eu estou, né, que o corpo foi sepultado, foi colocada a semente na terra, a partir daquela semente que foi colocada na terra, a partir do corpo que ali foi enterrado, surgirá um corpo glorioso. É isso que Paulo está explicando para nós aqui nessa leitura do dia de hoje. Então eu quero convidar você a essa reflexão, a entender isso que São Paulo está dizendo, que a igreja vem nos afirmar, né, desse corpo glorioso. É interessante como São Paulo ele aborda isso de uma forma bonita no versículo 40. Também há corpos celestes e corpos terrestres, mas o brilho dos celestes difere do brilho dos terrestres. Aí ele vai explicando, uma é a claridade do sol, outra é a claridade da lua, outra é a claridade das estrelas, e ainda uma estrela difere da outra na claridade. E aí ele continua ainda, olha que bonito. Assim também é a ressurreição dos mortos.
semeado na corrupção, o corpo ressuscita incorruptível. O que isso quer dizer? Semeado no pecado, né? Enquanto nós estamos nessa terra, nesse mundo, nós lutamos sim contra o pecado, mas somos pecadores. Então, quando morremos pecadores, e pela graça, pela misericórdia, diante daquilo que nós vivemos, da nossa confissão, do nosso arrependimento sincero, do nosso desejo de luta constante pela santidade, pela vida nova. Tudo isso faz com que esse corpo, mesmo sendo corruptível, sendo ali enterrado, nasça, ressurja, ressuscite um corpo incorruptível para a glória de Deus. Então, aí Paulo ainda continua, acho interessante quando ele fala semeado no desprezo, ressuscita glorioso. Quantas realidades, né, dos irmãos quando eles morrem, quantas pessoas que são enterradas às vezes até como indigentes, mas para Deus é o seu filho, semeado no desprezo. Quantas das vezes nós vemos essas atrocidades, como por exemplo, esses homens e mulheres que estão morrendo nessa guerra absurda que está acontecendo, e ali quantos às vezes são jogados numa vala, nessas atrocidades que já aconteceram em toda a humanidade. A gente vê relatos, vê filmes onde é feito valas e ali todos os corpos são enterrados. Então, semeados no desprezo, ressuscitam gloriosos. Por quê? Essa ressurreição, esse grande mistério que é a ressurreição, depende de Deus, depende do Pai, depende do Senhor. Interessante, né, que quando Jesus ressuscita, Deus permite que ele continue se revelando e se manifestando aos seus, e ele se manifesta com o seu corpo, tanto é que ele pede, quando Tomé duvida, Tomé, toca aqui nas minhas chagas, para você entender que sou eu, olha para mim, toca aqui, sou eu mesmo. Então, há esse grande mistério, até porque se Jesus não ressuscitasse, não aparecesse a eles da mesma forma com que ele partiu, eles talvez não aceitariam, não acolheriam, não entenderiam aquilo que havia acontecido. Mas nós, eis o grande mistério. Jesus era sem pecado. Daí às vezes a grande explicação, né? Porque ele ressuscita e aparece aos seus de forma gloriosa, de forma bela, assim como ele era, do mesmo jeito que Maria, né? Nas suas aparições. Como que as pessoas que veem, por exemplo, os 3 pastorzinhos, além de ouvirem e verem, sabiam que era Maria? Com certeza algo que ali era relatado e confirmado aos seus corações, e eles percebiam que no caso era a própria mãe de Deus. Interessante, né, que Maria, a igreja celebra a dormição de Maria, a assunção de Maria, Maria levada ao céu de corpo e alma. Eis a fé que nós professamos e com muito amor trazemos em nosso coração. Mas aqui está falando da ressurreição dos mortos, pobres mortais, assim como eu e você. Lembra sempre dessa mensagem da sementinha. Planta a semente, nasce o pé de milho, e a partir daquele pé que nasce, vem novas espigas, novos baguinhos de milho, nova vida. Olha só que bonito. Enterra-se ali aquele corpo, ele morto, ele acaba de se encerrar, no caso, o corpo do ser humano já está concluído, né? Já morreu. Mas a semente, quando ela é colocada na terra, ela ainda está viva, vamos dizer assim, ela está amarelinha, por exemplo, do milho. Ele praticamente apodrece, ele morre, para depois ele nascer, a partir dali, uma nova vida. É interessante essa comparação de São Paulo. Nós iremos, a partir disso que nós temos hoje, a partir daqui surgirá um corpo glorioso. Como será esse brilho? Como será esse corpo? Aí é o mistério que Paulo vai deixar bem claro. Um é a claridade do sol, a outra é a claridade da lua, a outra das estrelas, e ainda uma estrela difere da outra na claridade. E assim também a ressurreição dos mortos, semeados na corrupção,
o corpo ressuscita incorruptível. Semeado no desprezo, ressuscita glorioso. Agora olha que interessante. Semeado na fraqueza, ressuscita vigoroso. Semeado na fraqueza. Quantas pessoas que às vezes já, quando morreram ali velhinhos, bem, com muita idade, com um corpinho bem fraquinho, bem frágil, talvez nem conseguindo se mexer direito, tendo que ser carregados para todo lado. Então, o corpo foi sepultado. Quando terminou o seu tempo aqui na terra, numa fraqueza terrível, mas ressuscita vigoroso. Gente, sabe o que é isso aqui que acalenta o coração da gente que já perdeu entes queridos? Saber que na misericórdia de Deus, pelo poder da tua graça, por esse grande mistério que é a ressurreição, saber que aqueles que nós amamos, que um dia aqui concluíram a sua passagem e agora acreditamos firmemente que voltaram para Deus e nessa ressurreição receberam de Deus um corpo glorioso. Semeado na fraqueza, ressuscitam vigorosos, revigorados. É assim, essa é a verdade que nós acreditamos, essa é a verdade da nossa fé. Sabemos que tudo isso é pela graça de Deus. Semeado corpo animal, ressuscita corpo espiritual, aqui no sentido do homem, né? Semeado esse corpo humano, vai ressuscitar um corpo espiritual. Como está escrito em Gênesis 2:7. Primeiro o homem Adão foi feito alma vivente. O segundo Adão é espírito vivificante. Quem é esse segundo Adão? É claro, é o próprio Jesus Cristo. O primeiro Adão, alma vivente. O segundo Adão, espírito vivificante, espírito que dá a vida. Olha que bonito. Como São Paulo, quanta riqueza, né, gente? Quanta riqueza de São Paulo ele traz ao nosso coração. Isso é palavra que vem acalentar, é palavra que vem orientar. Eu fico até um pouco, às vezes, limitado, porque é muita riqueza, que tem muita questão teológica, e às vezes eu, na minha limitação, nem teimo muito em ficar adentrando em alguns assuntos, por reconhecer os meus limites. Mas a leitura, de uma forma muito bonita, ela quer nos levar a viver a esperança da ressurreição. Vale a pena, como cristãos, como católicos, professar essa nossa fé, acreditar com toda a força do coração nessa grande verdade de fé, porque é essa verdade que nos consola, que nos impulsiona, que nos sustenta. Por isso que eu não posso jamais ter a capacidade de dizer assim: morreu, acabou. Enterrou naquele buraco ali, acabou. Gente, seria desesperador se tudo isso que nós pregamos, acreditamos e vivemos com tanto amor até aqui, tudo isso fosse mentira. Se essa coisa, essa frase que tantas pessoas dizem fosse a triste verdade deste mundo, seria muito esquisito viver aqui todo esse tempo. Mas como eu e você acreditamos na ressurreição, então nós vivemos pela esperança. Lembra da leitura de São Paulo há poucos dias agora, na 1 Coríntios capítulo 13? Fé, esperança e caridade. A esperança, quando nós estivermos diante de Deus, já não há mais o que esperar, já estamos diante dele. A fé é o que nos leva a viver com confiança, esperando esse encontro com ele. A fé e a esperança um dia vão se concluir, mas a caridade será eterna, o amor será para sempre. Por quê? Porque o amor é Deus. Olha que bonito, né? E São Paulo vem de uma forma muito cheia de esperança, encher o nosso coração. Olha, é como se ele dissesse: olha, eu não sei nos detalhes como sei que Deus vai conceder um corpo glorioso. Olha que interessante no início. Mas dirá alguém: como ressuscitam os mortos? E com que corpo vem? Insensato. O que semeias não recobra vida, sem antes morrer. E quando semeias, não semeias o corpo da planta. Ninguém planta o pé de milho, né? Quem semeia a semente. Semeia o corpo da planta que há de nascer.
mas o simples grão, como por exemplo de trigo ou de alguma outra planta. Deus, porém, lhe dá o corpo como lhe apraz, e a cada uma das sementes o corpo da planta que lhe é própria. Ouviu isso? Deus, porém, lhe dá o corpo como lhe apraz, e a cada uma das sementes o corpo da planta que lhe é própria. O corpo, como ele será, isso está no mistério, isso está na grande graça que é o próprio Deus. É mistério de fé. Isso depende de Deus. Isso está em suas mãos, somente em suas mãos. Somente em suas mãos. É interessante que ele vai até explicar, né? Nem todas as carnes são iguais. Uma é a dos homens, outra dos animais, das aves, de fera e dos peixes. Assim, de um filho de Deus para o outro, da ressurreição de um para o outro, cada um Deus tem algo muito específico, muito especial, preparado e reservado. João, é difícil de acreditar em tudo isso. Irmãos, nós vivemos pela fé. O dia que perdemos a fé, perdemos o sentido da vida, tá? Que é o que está acontecendo com muitos. Quando olhamos para uma leitura como essa, que inclusive vai continuar amanhã, e nós vamos aprofundar nesse assunto ainda mais amanhã, é uma leitura que realmente ela está nos chamando a viver pela fé e pela esperança. Qual esperança? Qual espera que deve estar dentro de nós? A espera da vida eterna, a espera da ressurreição. Porque Paulo traz de uma forma até muito simples, algo que é muito complexo no meu ponto de vista, mas que cabe a cada um de nós compreender. Esse corpo, essa matéria que nós vivemos, ela vai ser encerrada, né? Veio do pó, o pó vai voltar, mas a partir desse corpo que será plantado na terra, virá um corpo glorioso. Como será? Isso só depende do nosso Deus. Senhor, como é bom ser sustentado por Tua palavra. Como é bom saber que a Tua palavra nos guia, nos orienta e nos impulsiona a continuar decididamente, mesmo quando tudo parecer tão complicado, estranho, difícil até de acreditar. Mas o Senhor vem com Teu Espírito Santo e fala ao nosso coração e cura e liberta e santifica e fortalece. Como é bom saber que não estamos, Senhor, sem a Tua proteção, sem o Teu auxílio, porque não tem jeito, Senhor. Nesse mundo que vivemos diante de tantas lutas, batalhas espirituais, tanta situação difícil, somente pela Tua fé, somente pela fé no Senhor, somente pela graça do Teu Espírito, a nos conduzir e a nos sustentar. Obrigado, Senhor, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia, por estar sempre nos conduzindo, nos sustentando e nos fortalecendo. Colocamos a nossa vida, a nossa família, missão, trabalho, essa semana que temos pela frente, tudo diante do Senhor, na certeza que vivemos pela fé, pela esperança e lutando para colocar em prática todos os dias a caridade. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Depois de ter voltado aí de um final de semana muito abençoado em Trindade, Goiás, onde nossos irmãos estiveram ali, participaram das celebrações e foi um momento maravilhoso. Louvo muito a Deus por cada um daqueles que foram comigo nessa peregrinação. Eu agora continuo organizando a viagem para Canção Nova. Então, aqueles que desejarem ir para o acampamento Fé e Milagres na Canção Nova, eu ainda tenho aproximadamente 22 vagas, tá? Então, o pessoal que quiser ir comigo para Canção Nova no acampamento Fé e Milagres, acontecerá do dia 12 de maio ao dia 15 de maio. O valor é R$500, só não está incluído aí o almoço. Todas as outras despesas estão dentro desse valor de R$500. O ônibus vai sair aqui de Patos de Minas e as cidades que estão no caminho, a gente pode estar levando todo mundo que quiser ir com a gente, tá bom? Pessoal que quiser maiores informações, pode entrar em contato pelo 34 99918
4656. Manda mensagem do WhatsApp, que assim que possível a gente vai estar respondendo vocês aí, tirando todas as dúvidas a respeito da viagem para Canção Nova. Tenham todos uma boa terça-feira, sede santos como Deus é santo, e até amanhã. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.